Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor, Jesus Cristo. Sou ministro da fé e da cura divina, Max Isênio, representante do Senhor Jesus, da Igreja Soberana da Presença de Deus. Hoje são 22 de março de 2016. Quero dar uma dica muito importante para a sua vida sentimental e amorosa. Esta dica vai definir o seu futuro namoro ou futuro casamento. Vai definir o momento mais importante de sua vida como ser social, que é a escolha da sua outra metade, da sua alma gêmea, do seu futuro cônjuge. Então preste bastante atenção à dica. Então passemos a ela. Você não deve escolher alguém com base em coisas temporais, como o tipo de trabalho que a pessoa exerce, o dinheiro que ela possui, o seu sucesso ou a sua aparência física. Pois essas coisas, as coisas temporais, são transitórias. Um dia podem se acabar. Vindo então o desejo do divórcio, da separação, quando esses objetos efêmeros mudam, porque a pessoa se casou com um objeto de apreciação e não com uma pessoa propriamente. Quem ocupa determinada função hoje pode não mais ocupar amanhã. Quem possui dinheiro hoje pode, por causa de uma enfermidade, ficar improdutivo e empobrecer rapidamente. O sucesso pode virar fracasso e falência, e a aparência física muda com o passar do tempo. Ninguém vai ficar com o mesmo corpo a vida inteira. Vamos envelhecer, isso é um fato. Ora, isso é evidente na vida humana. Então, um casamento não possui segurança quando é fundamentado nestas coisas. Quando a pessoa escolhe a outra mediante coisas temporais, mediante o tipo de trabalho que ela possui, o dinheiro que ela possui, o seu sucesso, a sua aparência física, né? Um casamento não tem segurança quando é fundamentado nessas coisas, porque são coisas temporais. E o casamento é uma instituição divina espiritual, né? Deus tem seus desígnios para o casamento. E não é dessa forma que vai se estabelecer, né? Ele vai ser suscetível, né, ao divórcio, à separação, suscetível ao fracasso, porque ele não está fundamentado nos princípios bíblicos. Ele está fundamentado em coisas temporais. Mas, apesar de um casamento, né, ter sido fundamentado em coisas temporais, existe uma solução para aqueles casais que tomaram tal decisão errada. A pessoa se casou, né, se casou com base nessas coisas temporais, né, que a pessoa ocupava determinado trabalho, né, porque a pessoa tinha dinheiro, e aquele dinheiro atraiu a outra pessoa, o seu sucesso, né, a sua fama, ou a sua aparência física, né. Ainda há, né, uma solução para esses casais que fundamentaram as suas vidas, né, fundamentaram a sua vida de casal, né, nessas coisas temporais, e se encontram buscando uma solução para manter a vida conjugal. Isto é possível através da busca constante pelo reino de Deus, abnegação, altruísmo, fé e muita força de vontade. Pois, através do poder de Deus, a chama do amor verdadeiro pode acender
e também as influências más do mundo podem ser dirimidas. Então, a escolha deve ser feita com base em coisas espirituais. Aí aqui vem o nosso foco. Com base em coisas espirituais. Mas como? O caráter da pessoa, sua personalidade, como ela se comporta, se ela é uma pessoa temente a Deus ou não. Então, é com base nessas coisas que um namoro, que um casamento deve ser firmado, com base em coisas espirituais, né? A gente tem que observar o caráter da pessoa, as suas atitudes, né? Como ela se comporta, qual a sua personalidade, né? Então, se é uma pessoa temente a Deus e a sua palavra ou não. Então, é com base nessas coisas, em coisas espirituais, que nós devemos fazer a nossa escolha. A escolha de uma namorada, de um namorado, de uma esposa, de um esposo. Porque quem namora, o namoro cristão é estabelecido visando o casamento. Então, quem de fato é cristão, namora já pensando em casar-se, né? Escolhe a pessoa para namorar, mas já tem um objetivo de casar com aquela pessoa. Porque, do contrário, o namoro seria sem finalidade, né? Namorar por namorar, isso não existe, biblicamente falando. Então, quando o casamento é firmado nestes moldes, ele de fato durará para sempre. A pessoa não vai ficar triste. Fulano era tão bonito, e agora a gente já está nos 50 anos e a pessoa já mudou, nos 40 anos e a pessoa já mudou. Não é como antigamente, né? Então, o casamento foi firmado em princípios, em coisas espirituais, né? A pessoa casou com o caráter da outra pessoa, com a sua personalidade, né? E ela não vai, né, ficar desinteressada pela outra pessoa. Ela não vai ficar enfadada da outra pessoa. Ela sempre vai querer estar próximo da outra pessoa e viver com ela pelo resto de sua vida, porque o casamento foi firmado em coisas espirituais. A pessoa se casou com o caráter da outra pessoa, com a sua personalidade. Olha, e o casal desfrutará do amor verdadeiro e de felicidade plena, infinita e permanente. Não é aquele amor, né? Aquele amor baseado apenas no sexo, né? Mas o amor verdadeiro, o amor divino, o amor completo, né? Que traz a felicidade plena, uma felicidade infinita e permanente, né? Então, na verdade, para conhecer esse amor aqui, é necessário a pessoa ter o Espírito de Deus. Eu não consigo enxergar uma pessoa que está no mundo, ainda que seja uma pessoa boa, ainda que seja uma pessoa de bom caráter, ainda que esteja casado com uma pessoa também de bom caráter. Eu não acredito que uma pessoa desfrute, um casal desfrute desse amor, do amor verdadeiro, sem estar dentro da palavra de Deus, sem servir a Deus e sem ter o Espírito de Deus, que é o Espírito de Deus, o Espírito do amor, né? Então não acredito no amor verdadeiro fora desses princípios, né? O amor verdadeiro, que eu digo, que traz a felicidade plena, infinita e permanente. Então, para conhecer esse amor verdadeiro e desfrutá-lo, é necessário que a pessoa tenha primeiramente o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo, né? É o Espírito Santo. E faça a escolha certa, né? Faça a escolha com base em coisas espirituais, né? Como eu já falei aqui. Então,
Porque a pessoa se casou com o caráter, com a personalidade da outra, e não com a sua carapaça, com o seu exterior. Por isso que o casamento dura para sempre. E as pessoas sempre se amam, né? Então, portanto, o amor é verdadeiro, é permanente, trazendo firmeza e felicidade plena na vida amorosa. Realização completa na vida amorosa. Isso só é possível nesses moldes. No Brasil, segundo as estatísticas, a cada 4 casamentos, isso é um dado de 2015, a cada 4 casamentos ocorre um divórcio. Isto é devido às más influências do reino das trevas. O sistema satânico tem colocado em muitas mentes conceitos e valores incompatíveis com a palavra do Senhor. Isto tem feito as pessoas tomarem decisões erradas, conforme os padrões impostos pela sociedade corrupta e pelas ondas midiáticas. Isso aumenta o número de divórcios no Brasil e no mundo, né? Porque a sociedade está distante de Deus, as pessoas estão distantes de Deus, as pessoas não respeitam mais a palavra de Deus e também se aproxima o final dos tempos, né? Então, quem tiver juízo vai observar a palavra de Deus, vai valorizar a palavra de Deus e, consequentemente, vai ter uma vida plena, uma vida abundante, ainda que passe por dificuldades. A pessoa temente ao Senhor, ela vai ter uma vida muitíssimo abençoada na sua vida amorosa, na sua vida familiar, nos seus relacionamentos. Então, esses meios, né, essas ondas midiáticas, né, como os meios de comunicação, né, entretenimento, também as rodas de conversas, né, aqueles grupos que se reúnem, começam a trocar ideias, né? Então, bem como a maioria das pessoas. Então, é nesses momentos, né, que o diabo ele age. É nesses momentos que o diabo ele age. Ele age no raciocínio da pessoa, age na inteligência da pessoa. Ele faz sugestões, né? Nessa troca de conversas, né? Nessa troca de experiências, né? Entre as pessoas, tanto pode ser transmitido aquilo que é bom, né? Aquilo que vai abençoar a vida da pessoa, como também pode ser transmitido aquilo que é ruim. E ainda pode ser transmitido sofismas. O que são sofismas? São meias verdades. Então o diabo introduz um entendimento que aparentemente é bom. Um entendimento, uma conclusão, um raciocínio que aparentemente é bom, é correto, é o melhor a se seguir, mas que na verdade é um sofisma, é uma mentira que está encoberta por verdades, né? Então, é nesses momentos que a gente tem que se policializar e não permitir que os demônios, que são muitos, né? São muitos demônios que estão espalhados pela humanidade, né? Com o diabo vieram muitos. Quando o diabo caiu, né, ele trouxe muitos consigo. Então, nós não podemos cair na onda, né, do mal. Nós temos que permanecer com Deus, com a luz, com a graça de Deus, com o poder de Deus, com a sua palavra, porque é o melhor para a nossa vida. O diabo só veio para matar, roubar e destruir. O diabo é inimigo de Deus. Ele vai fazer de tudo para destruir a vida dos homens.
É esse o propósito de Satanás aqui na Terra, né? Ele está aqui fazendo isso, porque ele é inimigo de Deus. Então ele vai fazer de tudo. Vai fazer de tudo para lhe enganar, para lhe ludibriar, né? Para agir na sua inteligência, no seu raciocínio. Ele vai fazer de tudo. Então, esses meios de comunicação, entretenimento, essas rodas de conversa, né, agem, né, tem ocupado uma posição, né, tem sido uma espécie de conselheira amorosa, né, aquela pessoa que dá conselhos para a vida amorosa das pessoas, né, dá soluções, né, direções, olha, faça isso, faça aquilo, né? O mundo atua dessa forma, né? A atuação do diabo é assim que acontece. Então, dando lugar ao espírito da pombagira. O espírito da pombagira. Esse espírito não brinca, não. Ele não brinca. Ele pode ser vencido tranquilamente pelo poder de Deus. Somente pelo poder de Deus, porque pelo poder humano ele não é vencido. Pela inteligência, pela esperteza humana, ele não é vencido. Não pense que vença a pombagira com a sua inteligência, com a sua esperteza, porque não vence. A pombagira é vencida quando nós temos a iluminação da palavra de Deus. Quando nós identificamos mediante a palavra de Deus que aquilo está errado, que nós estamos saindo do foco, que nós estamos saindo do objetivo, que nós estamos, né, dispersos, sem saber, sem ter um foco, sem estar determinado, né? Então, a palavra de Deus nos orienta, nos dá o caminho, né? Só que o mundo vai dar um caminho diferente. O mundo vai propiciar a atuação da pombagira, né? A pombagira, que é um nome dado a vários demônios que atuam na vida sentimental e nos relacionamentos. Essa é a especialidade da pombagira. Ela age na vida sensual, né? Na sexualidade das pessoas. Então ela vai atuar dessa forma. E a pombagira é esperta. Pombagira é esperta, porque veja bem, o diabo ele acompanha a vida humana desde que o homem foi criado. Ele nos conhece bem, ele nos conhece muito bem. Então ele sabe quais são os nossos pontos fracos. Ele sabe como agir, como atuar, né? Ele nos observa. Os demônios prestam esse trabalho ao reino das trevas, e a atuação do demônio é essa, é destruir. É tanto que a maioria jaz no maligno. A maioria jaz no maligno. Como está escrito em 1 João 5,17. Eu vou ler aqui para você. 1 João 5,17. Vou abrir aqui a minha Bíblia. João 5,17. Aliás, 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Vou repetir. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Então, eu vou ler também o versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, são muitas as pessoas, a grande maioria
está dominada pelos demônios, né? Está dominada. E nós temos 3 inimigos: a nossa carne, que são as nossas tendências pecaminosas, as nossas inclinações pecaminosas, destrutivas. O diabo e os seus demônios, né, os seus comparsas, e ainda os homens ímpios, as pessoas que estão sob a influência do reino das trevas. Então, diante desse quadro, nós não devemos subestimar a atuação do mal. Nós temos que vigiarmos. Nós temos que ser sóbrios, e nunca cair na onda do mal, na onda de Satanás. Perceber a atuação, né, dos espíritos malignos. O espírito nem sempre vai chegar, né, dizendo: olha, eu sou o mal, eu vou fazer isso na sua vida. Não, o espírito ele chega se apresentando como alguém que vai ajudar você, né, que vai procurar solucionar o seu problema, como alguém que está interessado no seu bem-estar, né, que está preocupado com você, né, como alguém que tem um bom conselho, né. Então o espírito ele não vai saber, até porque ele sabe que você é uma pessoa inteligente. Então ele vai agir de forma que você não perceba. Ele vai procurar uma forma de agir, de envolver você de uma forma que você não perceba. E quando vier a perceber, aí você já está completamente tomado pelo reino das trevas e vai precisar de uma intervenção, de uma libertação, de um socorro divino, né? E quem dera você reconhecer isso, né? Porque muitos, depois de serem tomados pelo reino das trevas, quando acordam já estão no inferno, né? Já estão no inferno. Então, não se deixe enganar pela atuação desses espíritos, em específico, que é o que a gente está falando aqui, o espírito que atua na vida sentimental amorosa, que é o espírito da pombagira, que vai atuar na sensualidade, na sexualidade da pessoa, e vai agir de forma inteligente, astuciosa, né? Porque Satanás, os seus demônios, nos conhecem muito bem. Ele conhece toda a história da humanidade. Ele sabe muito bem quais são as nossas fraquezas, né? Então, devemos atentar para isso. Esses demônios, eles induzem as pessoas às decisões erradas. Infelizmente, esse quadro é reflexo da rejeição da palavra de Deus por parte da maioria. Aqui está a raiz do mal, do problema, a rejeição da palavra de Deus. Rejeitar o conselho de Deus, desvalorizar o reino de Deus, se achar autossuficiente, né? Ou seja, uma pessoa independente de Deus, uma pessoa que sabe cuidar da sua própria vida e que não precisa de Deus para ajudar, que não precisa da orientação da palavra de Deus para ajudá-la, né? Então, é justamente aqui que reside a raiz desse mal, né? Tanto isso não só vale para a vida sentimental, né? Isso vale para todas as esferas da vida, né? Rejeitar a palavra de Deus abre uma grande porta para a atuação do mal, dos demônios, né? Então não se valoriza mais o caráter e a personalidade de uma pessoa. O que se valoriza neste mundo é o status do indivíduo, a roupa que ele veste, o seu dinheiro, a sua posição, o seu cargo, podendo se tratar até mesmo de um endemoniado, de um pervertido, de um incrédulo,
Porque o que importa para a maioria, para o mundo, é o exterior, é o arcabouço, né? É o aspecto superficial e não o interior, o caráter da pessoa. Por isso mesmo que o mundo está à ruína. E muitos lares e vidas estão sendo destruídos pelo mal. Pois como está escrito lá em João 10:10. Eu vou ler para vocês. O diabo não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, o diabo, ele veio ao mundo para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Ou seja, provocar o mal na vida da pessoa, o sofrimento, a dor, né? Então, é essa a obra de Satanás, é provocar o mal, o sofrimento na vida das pessoas. Nunca atribua o sofrimento, o mal, à vontade de Deus, porque Deus não pratica o mal. Deus não pratica o mal. Não há iniquidade em Deus, porque Deus, ele é luz e não trevas. Deus, ele sempre vai atuar para abençoar o ser humano e nunca o contrário. O contrário ocorre quando nós estamos sendo atacados pelo diabo, ou então quando nós desprezamos a palavra do Senhor, o seu reino, a sua presença, o seu espírito, né? Então, todo tipo de mal é provocado por Satanás. Todo tipo de mal é provocado por Satanás. E esse mal pode ser uma retribuição ou pode ser uma injustiça. Esse mal pode ser uma retribuição quando o indivíduo já está no reino das trevas, quando o indivíduo não respeita a palavra de Deus, quando o indivíduo não pratica a palavra de Deus, quando o indivíduo não coloca o Senhor e a sua palavra como centro de sua vida, em primeiro lugar na sua vida, como prioridade na sua vida, né? Ou então, por injustiça, no caso de uma pessoa que está com Deus, que está com a sua palavra, mas de repente sofre a atuação do reino das trevas de Satanás e de seus demônios. A diferença é que a pessoa que está com Deus e a sua palavra já tem as armas espirituais, já tem as ferramentas apropriadas para agir contra esse mal, contra esse sofrimento, contra essa dor, contra a atuação dos espíritos malignos. Porque Jesus Cristo, né, ele veio ao mundo para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Ou seja, não é uma vida comum. Não é uma vida comum. É uma vida com abundância. É uma vida incomum. Aí aqui equivale eu chamo a sua atenção nesse ponto. Aqui equivale a todas as áreas de nossa vida, inclusive da área a qual tratamos, que é a área sentimental. Então, se você estiver com o Espírito de Deus, obedecer a sua palavra, amar o Senhor de todo o seu coração, a sua vida sentimental vai ser uma vida abundante, vai ser uma vida incomum, ou seja, o seu namoro, o seu casamento, né, a sua vida conjugal, né, vai superar
as suas expectativas e as expectativas das pessoas, né, ao seu redor. Vai ser diferente da maioria dos relacionamentos. Eu estou comparando aqui com relacionamentos felizes. Relacionamentos, né, que relativamente felizes. Em comparação a esses relacionamentos. Você vai superar esse padrão da sociedade para o relacionamento. Esse padrão de relacionamento, de vida conjugal, de namoro feliz. Para o mundo você vai superar esse padrão. Porque o padrão divino é muito além, né? Então, a sua vida sentimental, qualquer área de sua vida, vai superabundar. Vai superabundar em bênçãos, né? Porque você tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está com você, que é a sua palavra. Quando você pratica a palavra de Deus, quando você obedece a palavra, quando você respeita a palavra, é uma pessoa séria, comprometida com a palavra de Deus, sabe o que quer. O Espírito de Deus vai habitar dentro de você. Vai habitar dentro de você. E você vai ter uma vida abundante em todas as esferas, inclusive na vida sentimental. Você vai ser uma pessoa distinta. Você vai ser um espelho. O seu relacionamento vai ser padrão de felicidade para as pessoas, né? Padrão de felicidade. Isso não é conquistado, como muitos pensam, pelo dinheiro, né? Por aquelas coisas temporais, ou qualquer coisa temporal que a gente falou aqui, aparência física, sucesso. Não. Saiu o padrão do mundo é que é baseado nessas coisas. O padrão divino, que é o padrão ideal de vida, que é a vida eterna, né? Que é a vida eterna, que é a vida com Deus aqui na Terra, supera isso aí. Supera. E muito. Né? Então, para conhecer esse padrão, é necessário conhecer, obedecermos a palavra de Deus. É necessário termos o Espírito de Deus na nossa vida. Porque Deus é amor. E esse Espírito vai habitar dentro de nós. O Espírito do amor. Né? Então, consequentemente, nós seremos muitíssimo abençoados na vida sentimental. Olha, nós que temos a iluminação da palavra de Deus e uma consciência formada mediante o poder e os princípios divinos, nós não temos que temer, pois estamos firmados na rocha. Estamos firmados na rocha, onde poderemos também enfrentar as dificuldades desta vida, os vendavais, as tempestades, o pavor repentino. Porém, não vamos sucumbir. Nossa família será muitíssimo abençoada aqui na terra e ninguém vai impedir. Como está escrito nos Salmos 128, versículos do 1 ao 4. Então, antes de ler esse salmo maravilhoso, é necessário falar um pouquinho sobre essa consciência formada mediante o poder e os princípios divinos. Então, a nossa mente, o nosso intelecto, né, ele é moldado conforme a palavra de Deus, conforme os princípios divinos. E isso é com o poder de Deus. O poder de Deus vai atuando, né? Nós queremos, nós damos espaço, nós nos esforçamos, aí o poder de Deus vai atuando, a virtude de Deus vai atuando na nossa mente, né? Vai atuando na nossa mente e vai fazendo mudanças, né? Nós passamos a acreditar em novos princípios de vida. Nós passamos a valorizar a palavra de Deus, a obedecer a palavra de Deus, né? E isso só é possível com o poder de Deus, com o poder de Deus. Mas antes tem que haver o querer. Nós temos que querer, né? Nós temos que optar em seguir ao Senhor verdadeiramente. Não estou falando aqui
na servidão religiosa. Estou falando aqui de uma vida pautada pela palavra de Deus, de uma pessoa que de fato, sem fingimentos, está comprometida com a palavra de Deus, com o reino de Deus. É disso que eu estou falando. Então, ainda que essa pessoa venha a enfrentar as dificuldades desta vida, porque todas as pessoas passam por dificuldades, né? Os vendavais, as tempestades, o pavor repentino, que é aquele medo, aquela situação que acontece ali à nossa volta e a gente tem aquele pavor repentino, né? Então, nós não vamos sucumbir diante dessas dificuldades. Nós não vamos sucumbir. Nós não vamos ser derrotados definitivamente. Nunca, porque nós temos a palavra de Deus, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. O poder de Deus habita dentro de nós. Há uma grande luz resplandecendo na nossa vida. Há uma grande luz. Uma grande luz. O nosso Criador e provedor está conosco. E ninguém pode se opor aos seus planos, aos seus desígnios, aos seus servos e servas, e permanecer de pé e prevalecer. Ninguém. Nunca existiu e nunca existirá alguém que prevaleça diante de Deus. Ninguém prevalece. Então, nós temos esse poder dentro de nós quando nós obedecemos à palavra de Deus, quando nós estamos na palavra de Deus e, consequentemente, a nossa vida sentimental vai ser assim abençoada, né? O mal pode até se apresentar, o mal pode até nos ameaçar, pode até ser atrevido, persistente, inoportuno, mas não vai prevalecer, porque há uma grande luz na nossa vida. O poder de Deus está dentro de nós e nada pode resistir diante de nós, nada pode se sustentar diante de nós, nada, porque não somos nós que pelejamos as nossas batalhas, mas é o próprio Deus, o nosso Senhor, que peleja por nós. É o nosso Senhor. Então, eu vou ler o Salmo 128, versículos de 1 ao 4, diz o seguinte, versículos de 1 ao 4. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ou seja, coloca a sua vida, bota a sua vida na palavra de Deus. Aqui eu vou ter que... Aí eu falo sobre o versículo 3, que diz: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então aqui está uma promessa para a vida familiar, mas nós tiramos aqui também, né? Aqui na verdade é uma promessa para a vida espiritual, né? Para a vida financeira, né? Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. É também um salmo para a vida familiar, né? Porque fala sobre a mulher, os filhos. E também sobre a vida sentimental, porque diz: olha, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Então, isso é uma promessa de Deus.
e ela se concretiza na nossa vida. Na vida de todos aqueles que respeitam a palavra de Deus, que são tementes ao Senhor, que não dão lugar aos conceitos do mundo, que não dão lugar à atuação dos espíritos das trevas, mas que têm um compromisso com o reino da luz, com o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Então, desta forma, nós teremos todas as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, né? Será algo extraordinário, né? Algo extraordinário. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se estamos na palavra de Deus, se temos o Espírito de Deus habitando dentro de nós, o Espírito do amor, nós vamos ser felizes na vida sentimental, com certeza. E vai ser uma felicidade incomum e desconhecida para a maioria. Desconhecida para a maioria. A maioria não conhece essa felicidade na vida amorosa, né? Não conhece. Porque a maioria vive na impureza espiritual, na impureza carnal, na impureza das emoções e sentimentos, né? Não existe um foco. A pessoa constantemente está dispersa, está indecisa, está insegura, não sabe o que quer, né? Não sabe o que quer, né? Hoje tem amor pela pessoa, pelo seu cônjuge. Hoje tem amor, daqui a uma semana não tem mais, esfria o amor, né? Fica duvidando, né? Então, o mundo vive dessa forma. As pessoas não conhecem a vida sentimental abundante, né? A felicidade plena, o amor verdadeiro, porque estão distantes do Espírito do amor, que é o Espírito de Deus, que habita dentro de nós quando nós praticamos a sua palavra. Do lado oposto está a prosperidade transitória dos homens que não atentam para o conselho do Senhor. Suas casas e vidas estão firmadas na areia. A areia representa aqui os conceitos do mundo, né? Os conselhos amorosos de pessoas que não são iluminadas pela palavra de Deus, né? Ou de pessoas que são de Deus, que dizem ser de Deus e que não são, né? Então, a areia representa isso. Quando vier os problemas insolúveis, intransponíveis, irão sucumbir a vida daquela pessoa, né? A vida daquele homem, daquela mulher que fundamentou a sua vida sentimental na areia. Podemos nos remeter à passagem bíblica que atesta este fato em Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27. Eu vou ler aqui para você. Mateus 7, do 24 ao 27. Os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato,
que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então está bem claro aqui, né, esse aspecto dual, né? O homem prudente, o homem temente a Deus, o homem que pratica a palavra de Deus, e o homem insensato, o homem que desrespeita a palavra de Deus, que não valoriza a palavra de Deus, que não pratica a palavra de Deus. A casa que foi edificada sobre a rocha, que é a palavra de Deus, e a casa que foi edificada sobre a areia. A casa que foi edificada sobre a rocha permaneceu firme, apesar de ter enfrentado as tempestades, os vendavais, né? Enquanto que a casa que foi firmada na areia caiu, e foi grande a sua ruína quando ela teve que passar pelos problemas intransponíveis, insolúveis. Então, não resta dúvidas, não resta dúvidas. Isso é a palavra de Deus. Se você acredita na palavra de Deus, você vai respeitá-la, você vai obedecer, você vai reverenciar essa palavra, né, e vai tomar para a sua vida. Mas se você não acredita, é melhor nem você continuar ouvindo esta mensagem. Porque se você não acredita, não quer acreditar, não respeita a palavra de Deus, você já está condenado, né? Você já está condenado. E não adianta eu tentar lhe convencer. Eu não posso introduzir você no reino de Deus à força. É você que tem que fazer isso. É você que tem que tomar a decisão. É você que tem que se esforçar, né, para que Deus venha atuar na sua vida e te libertar e lhe introduzir no reino dele, né? Mas a palavra de Deus deve ser pregada, né? É dessa forma que deve ser falada, né? Então, lembre-se, ao escolher alguém para namorar, namore para casar. Nunca namore sem esse objetivo e propósito. Nunca namore sem a finalidade de se casar. Do contrário, você estará usando e deixando-se ser usado com finalidade antibíblica. E faça esta escolha conforme o aspecto espiritual da outra pessoa, ou seja, segundo o caráter e a personalidade da outra pessoa, e nunca segundo as coisas temporais como dinheiro, aparência física, tipo de trabalho, posição social, sucesso, né? Nunca faça segundo essas coisas, porque senão você vai se dar mal lá na frente. Lá na frente você se dá mal, né? E quando você perceber, aí vai ser tarde. Então, é melhor você fazer a escolha conforme o aspecto espiritual da outra pessoa, conforme o seu caráter, a sua personalidade, né? Se a pessoa é ou não é uma pessoa de fé e temente ao Senhor e à sua palavra. Porque se a outra pessoa for uma pessoa de fé e temente ao Senhor e à sua palavra, aí já a principal coisa que deve ser considerada é isso, né? Os outros pontos de compatibilidade aí devem ser observados também, mas isso aqui é o principal, porque se a pessoa não tiver fé e não for temente ao Senhor e à sua palavra, aí você vai ter um relacionamento com um incrédulo, com uma incrédula, né? E esse relacionamento não pode ser abençoado se você já tem a iluminação da palavra de Deus, se você já sabia da verdade. Então, se relacione com alguém que tenha fé e que seja temente à palavra do Senhor. Não basta, porque tem pessoas que dizem, eu tenho fé, eu acredito na existência de Deus, mas não respeita a palavra de Deus. Tem que respeitar a palavra de Deus. E quem respeita a palavra de Deus tem caráter. Tem caráter.
Tem uns por aí que dizem que respeitam a palavra de Deus, mas é mau caráter. Eu estou falando daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro. Então, a pessoa deve ter fé, não somente acreditar na existência de Deus, mas acreditar que Ele cumpre com as suas promessas e obedecer à sua palavra, reverenciar a sua palavra, ter uma relação íntima com Deus, né? Ser amigo de Deus, andar com Deus, é isso, né? Então, se a pessoa não tiver esse principal ponto, você está correndo o risco de ser infeliz na vida sentimental. E você não vai desfrutar da vida sentimental plena que o Senhor prometeu. Você nunca vai alcançar essa vida, esse padrão divino de felicidade, porque você preferiu, né, se relacionar com uma pessoa que não temia a Deus, e provavelmente essa pessoa vai lhe influenciar, né, e você vai acabar servindo aos mesmos deuses que a outra pessoa serve, ou seja, aos demônios, às atitudes erradas, né? Então, a primeira coisa é isso, né? Olha, é claro que tem pessoas que se casam com incrédulos, né? E que está na palavra de Deus que Deus, mediante a pessoa fiel, né? Mediante o crente, a crente equivale tanto para homem como para mulher, edifica o incrédulo, né? Ou a incrédula. Mas isso é para aquelas pessoas que já tomaram a decisão, né? Que estão ali com Jesus Cristo, que estão na batalha, e é o maior sofrimento. É o maior sofrimento, porque a pessoa está na companhia de uma incrédula, de um incrédulo. Então, não queira isso para a sua vida. Você tem que querer uma pessoa que teme ao Senhor, que obedeça, que tema ao Senhor, que obedeça a sua palavra. Que obedeça a sua palavra. Né? De fato, um servo do Senhor. Um servo do Senhor Jesus Cristo. Né? Se você ouvir a palavra de Deus, atentar para a palavra de Deus, aí você vai ser feliz. Aí você pode até passar por dificuldades, mas você vai vencer todas elas. Todas elas. Agora, se você não der ouvidos à palavra de Deus, se você não der ouvidos ao conselho de Deus, você vai ter uma felicidade momentânea. Você vai ter falsos amigos. Você vai futuramente você vai entrar num abismo, né? Você vai cair no abismo e vai ser difícil você se levantar. Vai ser difícil você se recuperar, né? Então, não é isso que Deus quer para você. Ouça o conselho de Deus. Obedeça a sua palavra. Obedeça a sua orientação. É o Espírito Santo que está falando com você. Agora, cabe a você tomar a decisão certa, tomar as decisões certas. A pessoa, veja bem, a pessoa que não tem a iluminação da palavra de Deus está sob as influências do mundo, né? E para o mundo tudo é normal. Tudo é normal. Não queira seguir a normalidade deste mundo. Prefira o radicalismo da palavra pura do Senhor. A pessoa que quer ser feliz no amor não vai fazer a outra pessoa ficar triste, né? Não vai causar mal a outra pessoa, né? A pessoa que quer ser feliz no amor, porém não quer fazer a outra pessoa também feliz, e comete erros que machucam a outra, ainda que esses erros sejam considerados normais para este mundo,
não pode ser feliz no amor, porque para você ser feliz no amor, para você ser feliz na vida sentimental, para você estar dentro da bênção do Senhor, você tem que seguir os princípios divinos. E na vida sentimental, o princípio é o princípio altruísta. Você vai fazer a outra pessoa feliz antes de qualquer coisa. Você não vai namorar, você não vai casar para simplesmente ser feliz e pronto. Eu quero ser feliz e pronto. Você vai namorar e casar e vai se tornar um servo, uma serva daquela outra pessoa. Eu quero dizer, não no sentido de escravidão, de opressão, mas no sentido de que você vai procurar sempre fazer a outra pessoa feliz. Você sempre vai querer o bem-estar da outra pessoa, né? Você vai tomar decisões para trazer felicidade a outra pessoa. Você vai fazer com que ela se sinta segura, amada, feliz ao seu lado, respeitada, né? Isso equivale tanto para o homem quanto para a mulher. Então, nós não devemos seguir a normalidade deste mundo, pensar que tudo é normal. Eu posso fazer isso, eu posso tomar essa atitude porque todo mundo toma. A maioria faz assim, ninguém diz nada porque é assim que funciona. É o sistema é assim, vamos seguir dessa forma. Aí coloca a culpa no sistema, coloca a culpa nos costumes da sociedade. A culpa é nossa. A culpa é nossa, porque Deus nos deu a palavra. Deus nos deu a palavra. Se nós sabemos que algo é ruim, que algo vai fazer mal para outra pessoa, né? Para a nossa namorada, para o nosso namorado, para a nossa esposa, o nosso esposo, nós não devemos fazer. Nunca devemos fazer. Porque tudo que é mal é anormal. Para o mundo, o mal é normal. Mas para Deus, o mal é anormal. Tudo que está em desacordo com o projeto de Deus é ruim, causa dor. Então, se eu quero ser feliz no amor, antes vou fazer a outra pessoa se sentir realizada, amada e segura comigo. E nunca irei fazer algo que sei que irá machucá-la, pois o amor verdadeiro possui essas diretrizes espirituais. E aqui a gente não está falando meramente de sentimentos. Nós estamos falando de decisão. Não é o sentimento que guia um homem de Deus, uma mulher de Deus. É a decisão, é a palavra de Deus que guia tal pessoa. A palavra de Deus guia tal pessoa e ela toma as decisões mediante essa palavra. Então, não é um sentimento, mas é uma decisão. Eu decido amar aquela pessoa, né? Eu decido estar com aquela pessoa, porque eu quero me casar com o caráter, com a personalidade daquela pessoa, né? Com o espírito daquela pessoa, com o espírito daquela pessoa. Então, é uma decisão e eu decido procurar fazer o bem. O mundo, as tendências da carne podem até apontar para outras direções, mas eu vou tomar a decisão em fazer aquilo que a palavra de Deus manda, indica, que é justamente fazer o bem a outra pessoa.